Reflexão do dia, dia 10 de maio de 2024, sexta semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica branco. Estamos chegando aí ao Dia das Mães, né? Desde Maria, lembrando também que nesse mês, com os céus, queremos atravessar esse mês de maio glorificando a Deus por tudo que o Senhor faz e fez em nossas vidas. Santo do dia, São João de Ávila, doutor da Igreja e santo amigo dos santos. Ele também patrono dos sacerdotes da França, século XVI, França. Senhor Jesus, assim como escreveu o santo, que a cruz, que é elemento inegociável da vida de cristãos, que as prensas, né? Ele escreve isso, que as prensas que geram o primeiro azeite, então aquele azeite que é consagrado ao Senhor, que as prensas, quando são vividas por um coração apaixonado por Deus, produzam os mais nobres azeites dos altares do Senhor. Dai-me a graça de passar pela cruz, pela prensa, crendo em Ti, Senhor Jesus. Assim como nos ensinou São João de Ávila, doutor da Igreja e santo amigo dos santos. Pedimos a Deus que rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, vamos em Atos dos Apóstolos ver a intolerância de alguns que, diante da palavra anunciada pelos apóstolos, se irritam, querem matar os pregadores. Mas um pagão, um procônsul, ele, ao contrário, ele dispensa ali aquela multidão raivosa e por isso ele se revolta contra a sua própria igreja. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Agora, esse versículo 10, há um povo numeroso que me pertence, veja que Paulo ainda não tinha terminado a sua pregação, ele ainda falava de Jesus, ainda poucas pessoas tinham se convertido ao nome do Senhor Jesus, mas Deus fala para ele: eu tenho um povo numeroso nessa cidade que me pertence. Então, de alguma forma, né, alguns judeus de um coração muito puro, vivendo a fé judaica, assim era um povo separado do Senhor, antes mesmo de Paulo pregar. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul de Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião interrompeu e falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavras, nomes da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessas coisas. E Galião mandou sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se de todos os seus irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós estamos diante aí, além de um povo que, além de renunciar a Jesus, não aceitar, né, o Senhor como promessa concreta da palavra, mesmo sendo judeu, mesmo demonstrando ter zelo pela palavra e um relativo conhecimento das profecias, renunciam à pessoa do Senhor Jesus. Querem matar Paulo, querem apedrejá-lo, mas como não tem permissão
aí do procônsul de Romano, Galião, eles acabam se voltando contra Sóstenes, que é o chefe da sinagoga. Como quem diz, você não vai fazer nada, não? Então eles acabam apedrejando, maltratando, espancando o próprio amigo de religião lá, né? O chefe da sinagoga. Porque não tem condições de agredir Paulo, porque, como o Senhor falou ali no versículo 9, não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque estou contigo, ninguém te porá a mão para te fazer mal. E ele ainda fala que naquela cidade há um povo numeroso que pertence a Deus. Então, muita gente pertence ao Senhor por mecanismos que nós desconhecemos. Mas aquilo que o Senhor nos revela, né, nos revela que a pertença ao Senhor passa pelo batismo, pelo nome do Senhor Jesus. Aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o povo que pertence ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Mas também Deus é Deus e Senhor de todas as suas ações. Se há um outro redil, um outro aprisco, né? Se há um outro povo que lhe pertence de forma diferente desse receituário bíblico, é porque o Senhor sabe o que ele faz. O Senhor, isso não nos está revelado. O que foi revelado para nós é que, como que eu sou filho de Deus e reconhecido filho de Deus, quando eu aceito Jesus no meu coração. Mas entregamos a Deus todos aqueles que, de uma forma ou de outra, são filhos do Senhor. E estes que são filhos do Senhor, que são os agentes transformadores deste mundo. E como nos mostra o santo de hoje, São João de Ávila, né? Ele que chegou a ser santo por um comportamento dócil e obediente ao Senhor. Então ele não foi mártir, não foi perseguido, foi até preso por as suas pregações aí, porque ele acabou pregando alguma coisa que não interessava ao rei, e na Inquisição do rei, né, muita gente acha que o tempo de Inquisição era a igreja, né? Ao contrário, o tempo da Inquisição eram os reis que faziam a Inquisição, e a igreja participava na tentativa de libertar aqueles que seriam condenados ou dar-lhes um julgamento justo. Então a Inquisição do rei também prendeu o santo João Ávila, que ficou preso algum tempo porque teria pregado, anunciado o evangelho contrariando a vontade do rei. Mas fora isso, ele não sofreu nenhuma agressão física, né? A privação da liberdade foi uma agressão muito grande, mas foi santo pelo aquilo que ele falou, por aquilo que ele, como filho de Deus, ajudou a converter corações. Por isso tudo entregamos ao Senhor a nossa vida, para que diante desta palavra do Senhor, em Atos capítulo 18, de 9 a 18, sejamos também contados como filho de Deus neste mundo. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 46, que nos fala: o Senhor é o grande rei de toda a terra. Queremos reconhecer: o Senhor é rei da minha casa, da minha família. O Senhor é o rei e Senhor da minha história, do meu casamento. O Senhor é Senhor e rei do meu trabalho. O Senhor é o Senhor e rei das minhas dores, de todas as minhas dificuldades. Na prensa, né, quero gerar o azeite agradável ao Senhor, oferecendo a minha saúde, oferecendo tudo que tenho, todos os meus temores, para que o Senhor possa então produzir em mim azeite de qualidade, para que o meu testemunho seja grande diante do Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 16, de 20 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Então, a tristeza dos apóstolos em ver Jesus morto na cruz, crucificado, foi a alegria do mundo, porque achava que estavam livres do Senhor Jesus, estavam livres daquela
daquele que condenava os pecados publicamente. Mas é, desse versículo o Senhor fala: vós ficarei tristes, os apóstolos, mas a vossa tristeza se transformará em alegria, já prevendo a ressurreição do Senhor Jesus. Aí ele continua no versículo 21. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Então, assim também como a mulher sofre as dores do parto, eles também estavam ali não a dor, porque perderam Jesus. Mas logo em seguida, quando constataram a sua ressurreição, parece até que esqueceram de todo o sofrimento, né? Lembra que após a morte de Jesus, a igreja, os apóstolos ficavam presos, guardados, com medo dos romanos, com medo da autoridade de Israel, com medo das autoridades religiosas, com medo de ser preso também. Mas assim que constataram a presença de Jesus ressuscitado, receberam do Espírito Santo a coragem, a audácia, a ciência e sabedoria para anunciar para todo mundo que Jesus é o Senhor e que está vivo, ressuscitado no nosso meio. Então, assim como a mulher que sofre para gerar a sua criança, né, ela fica feliz quando em seus braços encontra uma pessoa que veio ao mundo, né? Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar essa vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. E foi realmente o que aconteceu, né? Todos compreenderam as Escrituras, como as profecias se realizaram uma a uma, até do nascimento de Jesus até sua morte, e assim nasce a igreja para a conversão das almas. Palavra do Senhor, glória, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a santa palavra de Deus, que o próprio Senhor, no seu Espírito e no Espírito Santo, possa nos mover a ser testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim, se não evangelizar. Seja você também um resgatador de almas, um transformador deste mundo. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.